versículo 25. Amém? A Bíblia, ela nos conta a respeito de Filipe, quando viajava para a cidade de Gaza. No meio do caminho ele encontra um eunuco da Etiópia, funcionário da rainha da Etiópia. A Bíblia não nos fala o nome deste homem, mas diz que ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E Filipe, chegando perto dele, pergunta se ele estava entendendo aquilo que ele estava lendo. E ele responde: como posso entender se ninguém me explique? Em outras versões vai estar escrito: como posso entender se não há quem pregue? Nós vivemos em dias que muitos estão se acovardando de pregar a palavra de Deus. Vivemos em dia que muitos estão perecendo lá fora, porque nós estamos com medo de fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Muitos buscaram dons de Deus, subiram montes, vigílias, madrugada pelo aquele dom, e hoje ele se encontra enterrado. E será requerido no último dia. Porque Deus, ele não nos entrega nada para nós ficarmos sentados em um banco, aguardando só receber bênçãos de Deus. Enquanto nós ficamos estacionados, dando tempo na obra de Deus, tem almas que estão perecendo diante de nossos olhos. É muito bom cultuar a Deus dentro de um templo, mas o templo deveria ser só para nós nos enchermos e se esvaziar lá fora. E aonde? Nos presídios, nos hospitais, nos pontos de drogas. E nós achamos que está todos os dias dentro da casa dele, da casa do Senhor. Isso já está agradando a Deus. Muitos já se apostataram da fé. Não querem mais buscar o Senhor. Já se prendeu às coisas deste mundo, já não vive mais o primeiro amor. E por isso, dentre nós, muitos dormem, espiritualmente falando. Onde acham difícil uma campanha de oração, pensa que suas vidas diante de Deus está tudo bem, mas não está. Deus, ele não quer tempo de igreja. Ele quer que nós enchemos dele e transbordamos esse amor para aqueles que precisam. Muitas almas estão perecendo. Estão com sede de ouvir a palavra do Senhor. E nós não podemos nos acovardar. Nós não podemos deixar de levar ao outro aquilo que o Senhor fez por nós. Aquilo que Ele nos entregou. Em João 2,17 diz: meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Que a qual nos indica também o zelo pela obra do Senhor. Não apenas um cuidado físico em limpeza, mas sim um compromisso total de amor, de fé, não fazendo por obrigação, mas fazendo por amor à obra do Senhor. Eu já contei isso há um tempo atrás, mas eu quero estar repetindo, porque às vezes alguém ouviu. Quando o Senhor ele me fez o chamado de viver pela obra do Senhor, eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida. Em março agora faz um ano que eu decidi viver pela obra do Senhor. No princípio não foi fácil, foi um processo doloroso, difícil. Muitas vezes eu falava com o Senhor, eu não vou suportar. Mas Deus, Ele me manteve na promessa dele de me sustentar. E quando Deus ele me fez o chamado de
orações daquele povo. E eu falava com o Senhor, meu Deus, o Senhor não me chamou para me ficar parado, mas eu não queria ser chamado. E durante os 2 primeiros meses eu questionava a Deus e falava a Deus que não queria. Foi quando Deus usou uma irmã, quando nós estávamos num evento ali no Vila Ideal, e essa irmã disse: ai de ti se largar o que eu te confiei. E ali, quando eu recebi aquela palavra, foi como um intimato que Deus fazia para a minha vida. E eu dou graças a Deus porque Ele me disse aquilo. Porque aquele que coloca a mão no arado e volta atrás não é digno dele. E quando Deus me fez esse intimato, eu mudei a minha forma de ver a casa do Senhor. Eu comecei a pedir a Deus sabedoria. Comecei a pedir a Deus forças. Que Deus aumentasse a minha fé, as minhas forças. Que eu não fizesse nada de mim mesmo, mas que Ele me conduzisse em tudo que eu fizesse. E essa tem sido a minha oração. Eu tenho pedido a Deus para que Deus Ele me conduza em tudo que eu fizer. Então, quando você vê que eu fazer algo na casa do Senhor, não é de mim mesmo. Eu tenho andado conforme a vontade de Deus, porque foi isso que Ele mandou. Foi isso que Ele me chamou para que eu possa fazer conforme a vontade dEle, não a minha. E nas minhas orações eu falo com Deus: o dia que eu achar que foi eu que fiz alguma coisa, o Senhor me permita que eu continue. Porque é o Senhor que age, é o Senhor que faz em todo tempo. E somente a Ele é digno de toda honra e toda glória. E aí, quando Deus Ele me fez esse chamado, eu tive que abrir mão de muitas coisas. Eu tive que abrir mão de empregos ao qual eu iria ganhar o dobro do que eu ganhava, mas a obra de Deus ela não ia fluir. A obra de Deus não pode ser feita de qualquer maneira. Nós temos que fazer a obra de Deus com dedicação em tudo que nós fazemos. Porque quando nós fazemos por obrigação, Deus Ele não recebe. Quando nós colocamos amor no nosso coração para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, Ele nos honra. E tem sido isso até hoje. Se eu for contar para os irmãos quantas bênçãos eu recebi depois de que eu fiz este propósito com Deus, Deus Ele tem suprido em todas as minhas necessidades. Mesmo quando na fase que eu estava, que eu fiz o propósito, estava passando por um processo difícil, ao meu esposo naquela vez estava internado, Deus Ele não permitiu que faltasse nada. Eu passei por dificuldades, o que é diferente de necessidade. Mas Deus Ele me honrou e continuará me honrando. Porque Ele é Deus que cumpre o que Ele promete. E naquela época, naquela ocasião, eu vi o trabalhar de Deus. Eu comecei a enxergar pelos olhos da fé tudo que Deus fazia a meu favor. Era um benefício a qual a gente não estava esperando. Deus vinha lá e aprovava. Era uma conta que nós nem imaginávamos que estava lá, tinha lá algum dinheiro. E assim Deus foi suprindo e está até hoje. Hoje mesmo, no dia de hoje, 2 bênçãos que Deus me deu para poder estar ajudando na casa do Senhor, estar suprindo minhas necessidades. E o que eu tenho para dizer para você nesta noite: vale a pena nós servirmos ao Senhor de todo o nosso coração. Vale a pena nós largarmos aquilo que é do mundo para viver o propósito de Deus em nossas vidas. Você que está pensando, coxando em 2 pensamentos, vale a pena largar tudo e servir ao Senhor, porque Ele é fiel. E eu vou contar muitas e muitas bênçãos, porque eu sei que Deus Ele tem muito mais para a minha vida. Mas muito mais do que as bênçãos aqui na terra, Ele tem a coroa da vida eterna para nos dar. Que nós possamos entregar a nossa vida de corpo, alma e espírito para fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Não rejeite aquilo que Deus tem pedido para você fazer. Quando você rejeita, você está virando a
Estariam muitos querendo saber o que poder ajudar na casa do Senhor. Mas a Bíblia ela cumpre quando ela diz que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Mas nós possamos disponibilizar mais na obra do Senhor. Eu não estou falando aqui para alguém vir e querer me agradar, porque para me agradar você não vai receber nada. Mas se você colocar no seu coração de se disponibilizar a fazer a vontade de Deus, a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, você pode ter certeza que a vitória é garantida. Eu ouvi muitos falarem assim: ah, mas você sabe que a sua luta vai aumentar. Pode ser que aumente, mas Deus ele nos sustenta. Deus ele não dá luta que nós não conseguimos suportar. Ele não dá além daquilo que nós conseguimos suportar. Nós só podemos olhar para as lutas. Porque Cristo, quando esteve nessa terra, ele passou por lutas, mas ele venceu. Está ao lado do nosso Deus. E essa é uma promessa para nós estarmos lá juntos com eles. E o que nós não recebemos aqui na terra, mas se ele prometeu, ele vai cumprir. Nós temos uma coroa de vida eterna esperando por nós. E nessa noite nós possamos entender qual que é o propósito de Deus nas nossas vidas. Nós possamos entender por que Deus nos chamou. Compreender e exercer o chamado de Deus. Glória a Deus. Porque não é para nos gloriar diante de homens, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. E o nome do Senhor seja exaltado. Todos os dias nós temos que orar e pedir a Deus isso. Para que Deus nos dê a força, nos dê condições de fazer a vontade dEle, fazer a obra dEle. Porque é para isso que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para essa terra, nós não somos deste mundo. Nós não pertencemos a este mundo. Nosso chamado é para a vida eterna. Aleluia. E o que nós fizemos aqui vai ser anotado, está sendo anotado nos céus. E o Senhor, Ele não fica devendo nada a ninguém. Se você se disponibiliza a fazer a vontade de Deus, eu tenho certeza de que aquilo que você precisa, tanto na área financeira, de todas as áreas, o Senhor Ele age. E nós muitas das vezes nós nos acovardamos e achamos que se nós fizermos a obra de Deus, é que nós vamos ter mais lutas. Mas quando nós não fazemos, além de nós termos as nossas lutas, nós não conseguimos vencer elas. Mas quando nós estamos prontificados a fazer a obra de Deus, não vem da força do nosso braço, mas vem do céu. A nossa força ela vem do céu. Hoje não era para mim estar aqui, igreja. Não era para mim estar em cima desse altar. Quantos momentos eu passei e eu achava que era meu filho. Quantos momentos eu passei e eu falava, de hoje eu não passo. Quantas vezes eu clamei ao Senhor para que Ele tirasse a minha vida de tanta tribulação. Mas o Senhor, Ele tem um propósito nas nossas vidas. Aleluia. Ele me sustentou e continuará sustentando. E quanto mais nós avançamos na obra do Senhor, quanto mais nós avançamos na presença do Senhor, mais força nós temos. Porque as lutas muitas das vezes servem para nós chegarmos mais a Deus. Muitos compreendem isso, mas outros não. Quando vem as lutas, recuam, voltam para trás. Mas as lutas, ela nos faz chegar mais a Deus. E quando nós chegamos mais a Deus, o Espírito Santo ele chega mais até nós. Quando nós dedicamos a fazer a vontade de Deus, quando nós dedicamos, nós começamos a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que nos conduz até o céu. É o Espírito Santo de Deus.
Fácil não é, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos fortalece. Amém? Jesus é a palavra da gente, amém? Amém?